Salve, salve, pessoal! Vamos lá para mais uma aula de geografia. Vamos continuar com a nossa temática da aula passada, falando sobre as atividades econômicas que foram responsáveis pela construção do espaço geográfico brasileiro. Lembrando que demos focos para o pau-brasil, cana-de-açúcar, pecuária, mineração. Agora iremos falar de uma nova atividade econômica, beleza? Então vamos que vamos. Bem, na imagem aqui eu já trago, na imagem inicial já trago uma pintura do cenário e nela dá para você já ter uma ideia de que atividade econômica iremos falar hoje. Bom, nesse caso nós temos o café. Então iremos falar da importância do café para o desenvolvimento econômico do Brasil. Então, na aula anterior falamos do ciclo do pau-brasil, foi de 1500 até 1550. Falamos também do ciclo da cana-de-açúcar, que aconteceu no século XVII. Falamos também da mineração, o ciclo da mineração, que se deu no século XVIII. E aí, a próxima atividade econômica, o próximo ciclo que foi responsável pelas alterações e pela construção do espaço geográfico brasileiro, foi o ciclo do café. Então, o café era produto de mercado interno. Então, quando o café começou a ser desenvolvido no território brasileiro, a sua utilização era mais dentro do próprio país, uma produção mais interna. Posteriormente, o café se tornou uma cultura mundial, consumida principalmente dentro do continente europeu, dentro da Europa. E essa produção do café no território brasileiro, que inicialmente era uma voltada mais para a parte interna, ela se tornou grandiosa no século XX, em meados do século XX, quando o Brasil ele era responsável praticamente por 100% do café consumido no continente europeu provinha do território brasileiro, provinha do Brasil. Então, a produção cafeira no Brasil ela se deu com grande intensidade ao longo do final finalzinho da primeira década do século XIX, final do século XX, final do século XIX, início do século XX. Foi o motor responsável pelo desenvolvimento econômico do Brasil. Então, esse ciclo do café, ele trouxe algumas mudanças no padrão, tanto de produção, como também na organização do desenvolvimento espacial. Então, aqui, a imagem que vocês estão vendo, que vocês podem acompanhar também no material didático de vocês, ela mostra aonde surge o café, aqui ó, em 1840, né? Em 1840 você tem a produção inicial do café, que se dá nessa faixa aqui, chamada de Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba ele foi responsável assim, pelas primeiras lavouras de café no território brasileiro, né? Nessa parte mais norte do estado de São Paulo. E aí, posteriormente, você tem as produções que começam a se adentrar mais para a parte oeste, o oeste paulista, já em 1850, encontrando assim as terras mais férteis, a famosa terra roxa, né, que não tem nada de roxa, é mais avermelhado, mas é uma expressão utilizada pelos colonizadores que aqui chegaram. Então, nesse sentido, o estado de São Paulo se torna um grande produtor mundial de café, se tornando assim, em primeiro lugar na produção. Então, observe que já em 1840 e 1865, essa lavoura ela se expande muito, né, mais para norte, mais para o interior do estado de São Paulo, só adentrando a outros estados, Rio de Janeiro, Espírito Santo, também passam a se tornar grandes produtores de café. E de 1865 até 1885, você tem uma expansão aqui mais a noroeste do estado de São Paulo, tá bom? Então, percebo que a expansão da lavoura de café, a expansão do café, ela não se limita ao Vale do Paraíba, posteriormente ela ganha uma proporção maior, principalmente por conta da produção ou da necessidade de produção, motivada principalmente pelo alto consumo do continente europeu. Então, dessa forma, o café traz as mudanças, que são essas mudanças que vocês irão perceber agora na próxima imagem. Então, eu trago aqui algumas imagens, como ele era produzido, né? Como era após colheita, como era o manuseio para se chegar até os sacos de café e a partir dali ser comercializado. Mas vou chamar a atenção
para duas imagens importantes. Na verdade, três imagens. A primeira é a central, que mostra aqui uma locomotiva. Essa locomotiva ela traz uma característica bem forte do café, que foi a implantação das ferrovias. A implantação das ferrovias se deu graças à atividade cafeeira. Então, essas ferrovias, se você observar a malha ferroviária do Brasil, ainda hoje ela se dá com grande intensidade na região sudeste, fruto desse período da atividade cafeeira, porque foi graças ao café, a necessidade de escoar o café do interior do país para o litoral, para o porto e dali para o continente europeu e outras regiões, é que se construíram as ferrovias, porque perceberam que as ferrovias eram o meio mais viável para o escoamento dessa produção. Então, se nós temos aqui as ferrovias, chama a atenção também para o acúmulo de capital gerado, né? A figura dos barões, que aqui está na imagem ao lado. Esses barões eles foram responsáveis pelo acúmulo de capital que mais tarde vai trazer o desenvolvimento de uma nova atividade econômica. A outra imagem que mostra esse café sendo armazenado nas embarcações e a partir dali sendo escoado para outros países. Mas vou chamar a atenção também para esse período, né, que inicialmente a mão de obra utilizada nas lavouras de café era a mão de obra escrava. Até surgir a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, nós temos a Lei Eusébio de Queiroz. Então, a Lei Eusébio de Queiroz ela proibiu o tráfico de escravo. Então, com a proibição do tráfico de escravo no Brasil e no mundo, mas principalmente no Brasil, é lógico, a lei, onde que, ao proibir o tráfico, os barões eles não poderiam nem comprar e nem vender seus escravos. Então, essa lei ela foi, vamos dizer assim, o pontapé inicial para mais tarde, já em 1888, surgir a Lei Áurea. Então, a Lei Áurea foi responsável pelo fim da escravidão. Então, com o fim da escravidão, as lavouras de café elas passaram a ter necessidade de uma mão de obra. E a mão de obra mais indicada foi a mão de obra assalariada dos imigrantes. É aí que ocorre grandes levas de migração de estrangeiro para o território brasileiro, principalmente da Itália. Então, a Itália, os italianos, eles se adentraram nas lavouras de café. Foram os colonizadores que passaram a ter assim, uma relação mais forte com a produção de café. Lembre, uma alteração da mão de obra escrava para a mão de obra assalariada. E aí a gente fecha aqui o slide, o próximo slide, ele traz assim essas mudanças, e principalmente o foco principal, que foi o comércio. Então, o desenvolvimento do comércio fez com que a população crescesse, tá bom? E principalmente o surgimento dos núcleos urbanos maiores, com os casarões, com as mansões, os barões do café. Também houve muitas pessoas que saíram do campo e se adentraram nas cidades, né? Passaram a se fixar nas cidades e em busca de uma nova atividade econômica, uma nova fonte de trabalho, que passou a ser a atividade industrial, tá bom? Passou a ser a atividade industrial. Dessa forma, o acúmulo do capital gerado pelo desenvolvimento do café, ele foi responsável pela implantação de uma nova atividade econômica, nesse caso, a atividade industrial. Mas recordando, então, o café, né, quando eu falo de atividade industrial, você vai lembrar de uma coisa. Lá em 1920, ocorreu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, nessa época, a Europa passou a se preocupar mais com o mercado interno, né, e também outros países, e passaram a deixar de comprar o café do Brasil. Então, a venda do café ela reduziu drasticamente. Isso fez com que esses barões, que tinham um acúmulo de dinheiro, né, que tinham capital, eles passaram a investir o seu dinheiro em uma nova atividade econômica. E essa atividade econômica foi a atividade industrial, trazendo o quê? Implantando instalação de indústrias, eletricidade, tá bom? E, consequentemente, a possibilidade das máquinas serem cravadas no território brasileiro, dando assim o pontapé inicial para a primeira revolução industrial do território brasileiro, tá bom? Então, é basicamente isso.
Nosso foco principal era falar um pouco do desenvolvimento do café e mostrar que o café foi grande responsável pelas mudanças de produção no território brasileiro e também para o desenvolvimento econômico do país. Tá bom? Então, assim a gente encerra essa primeira parte. Eu vou mandar um áudiozinho reforçando o que eu mostrei para vocês e dando indicações de páginas também que vocês devem explorar. Tá ok? Então, fique com Deus e até a próxima!